Vem comigo aqui, ó. Vem comigo. Partícula apassivadora versus índice de indeterminação do sujeito. Então, a nossa dúvida é a classificação do C. Se eu classifico o C como partícula passivadora ou se eu classifico o C como índice de indeterminação do sujeito. Então, o primeiro ponto aqui, ó, a pergunta que eu faço para localizar o sujeito quando houver o C é que C mais verbo. Aqui está a pergunta, que C mais verbo. E aí? E aí é o seguinte, minha função, será que é partícula passivadora ou será que é índice de indeterminação do sujeito? Agora, vamos fazer uma sequência lógica. Quando eu fizer a pergunta que C mais verbo, para que seja partícula passivadora, eu tenho uma sequência lógica. Qual é a sequência? Número 1, tem de haver sujeito. E aí eu já sei a regra básica. O sujeito jamais, o núcleo jamais estará ligado a preposições. Então começa assim, tem de haver sujeito. No momento em que há sujeito, claro que eu vou ter de colocar muita informação ao mesmo tempo, faz parte deste momento. Então no início a gente fica meio perdido, mas depois vai. No momento em que houver sujeito, haverá concordância. Concordância. Há sujeito, então há concordância. Depois disso, há sujeito à concordância, é muito provável que eu tenha uma voz passiva sintética. Se realmente o C for partícula passivadora, eu terei uma voz passiva sintética, mas eu só saberei, ponto 4, quando eu passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Eu vou fazer uma transformação da sintética para a analítica. Isso aqui, pessoal, é bem além. Isso aqui é lá em vozes verbais. No início, eu ficaria só no sujeito, mas não dá mais. Se eu não apresentar tudo junto, vocês não vão saber resolver na hora da prova. Então, vamos lá. Eu estaria só aqui, ó, mas eu já estou adiantando a concordância que eu vou rever, e já estou adiantando a voz passiva analítica sintética que eu vou rever. São assuntos que nós vamos rever, mas eu já tenho de colocar agora, senão vocês não conseguiriam. No início parece mais difícil, mas eu não erro na prova depois. Agora, muitas vezes eu faço a pergunta que C mais verbo e não há sujeito determinado. Ó, ponto número 1. Fiz a pergunta, porém não há sujeito determinado. Existem dois motivos. Existem dois motivos para que não haja sujeito determinado. Dois motivos. Quais são os motivos que existem aqui, ó? Motivo A. Há uma preposição no início da resposta. É que se houver preposição para tudo, por quê? Porque o núcleo jamais estará ligado a preposições. Então, motivo A para que não haja sujeito determinado. Há uma preposição. Motivo B. Não há resposta para o sujeito. Eu faço a pergunta, que C mais verbo, e não tenho nada de resposta. Não há resposta. O senhor dá exemplos daqui a pouco. Agora, olha só, se não há sujeito determinado, ponto número 2, não há concordância. Não há concordância.
Ó, seguindo aqui, ó, 1, 2, 3. É que eu expliquei por que não há sujeito determinado, mas aqui, ó, número 1, não há sujeito determinado. Número 2, não há concordância. E número 3, a voz que eu tenho é só voz ativa. É só voz ativa. Professor, como assim? Como assim? Não entendi. Então, vamos entender, pessoal. Vamos entender. Para que possamos entender, eu tenho de colocar diversas frases. Eu coloco um grupo de frases a fim de que possamos entender tudo isso aqui. Vamos colocar assim, ó, a gente vai começar devagar. Exemplos. Exemplo 1. Conserta ou consertam-se sapatos. Exemplo 2. Precisa ou precisam-se de livros. Bem fáceis de propósito, o início é assim mesmo. São 10 frases que nós vamos colocar aqui, tá? Mas eu vou começar aqui só para eu iniciar o meu entendimento. Conserta-se, consertam-se sapatos. A pergunta para eu localizar o sujeito está aqui, ó. Que é que se conserta. Então, se eu perguntar que é que se conserta, a resposta é sapatos. Sapatos é o meu sujeito. Por que é sujeito? Não existe preposição no início e a resposta. No momento em que sapato é sujeito, ó, há concordância. Então, aqui, ó, eu já tenho de efetuar a concordância. Consertam-se. É sujeito, há concordância. Neste momento, é muito provável que eu tenha voz passiva sintética. O que eu faço? Eu passo para a voz passiva analítica. Professor, eu não lembro nada de vozes, não faz mal, a gente vai relembrando aos poucos. Consertam-se sapatos, sapatos são consertados. Então, significa que consertam-se sapatos está na voz passiva sintética. Automaticamente o se, olha aqui, ó, ele é uma partícula apassivadora. Senhor, é muita informação, eu não vou conseguir. Vai sim, vai conseguir. Precisa-se de livros. Se eu perguntar que é que se precisa, a resposta é de livros. E já para por aqui. De livros não poderá ser o meu sujeito. Por que não? Ó, não há sujeito determinado em dois momentos. O mais tradicional momento, quando no início houver uma preposição. Então, aqui eu tenho a preposição de. Neste momento, aquilo ali não é mais sujeito. Nós não estudamos ainda, vamos estudar na sequência. Isso aqui é só um objeto indireto do precisar, mas não é sujeito. Se não é sujeito, ó, não há sujeito, determinado motivo foi porque existe uma preposição no início, não há concordância. Ó, precisa ser. E automaticamente a voz não é passiva sintética, a voz é meramente uma voz ativa. E o mais importante, o se é índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Aqui estão as duas primeiras frases. Ok? Vamos continuar. Número 3. Resolveu-se ou resolveram-se, resolveu-se ou resolveram-se os problemas da apresentação. Resolveu-se, resolveram-se os problemas da apresentação. Número 4. Aqui se pensa ou
se pensam nos fatos. Ponto. Número 5. É bom que se assista ou assistam às aulas. Número 6. É bom que se cumpra ou cumpram estes prazos. Número 7. Lá se rouba ou roubam sempre. 8. Lá se roubam o dinheiro do povo. 9. Come-se ou comem-se bons pratos no interior. Come-se ou comem-se bons pratos no interior. E número 10, come-se ou comem-se bem no interior. Muito bem. Então, aqui estão todas as frases a fim de que nós possamos estabelecer o debate. Como eu sempre digo, na concordância vamos rever, em vozes verbais vamos rever, mas é importante que vocês tenham uma noção do todo já agora. Resolveram-se os problemas da apresentação. Se eu perguntar que é que se resolveu, a resposta é os problemas da apresentação. Observa, no início da resposta não há preposição. Se no início da resposta não há preposição, isso aqui é o sujeito. É sujeito. O núcleo desse sujeito, por exemplo, é problemas. Tá? Então, o que é mais interessante aqui, ó, se é sujeito, há concordância. Se há concordância, tende a ser resolveram-se e não resolveu-se. Mais do que isso, tá? Beleza, a concordância significa que é voz passiva sintética. Se for de fato, eu passo para a voz passiva analítica. Vamos ver, resolveram-se os problemas da apresentação. Os problemas da apresentação foram resolvidos. Então aqui é uma voz passiva sintética. Tá aqui. E automaticamente esse se, pessoal, é uma partícula apassivadora. Aqui se pensa nos fatos. Que é que se pensa nos fatos? Pergunta que se faz necessária. Nos fatos é sujeito? Não. Por que não? Porque nos é em mais os. Não é sujeito aqui. Existe preposição, é só o objeto indireto do verbo pensar. Então, automaticamente, não há sujeito determinado, pois na resposta apareceu uma preposição. Portanto, não há concordância. Pensa. A voz que eu tenho é voz ativa e o se, por fim, é índice de indeterminação do sujeito. Tá certo? Alguns chamam de partícula de indeterminação do sujeito, é a mesma coisa. Depois, é bom que se assista às aulas. Se eu perguntar que é que se assista, resposta às aulas. Agora presta bem atenção, presta bem atenção.
as aulas é sujeito, sim ou não? Não é sujeito. No momento em que há o acento indicador de crase, pessoal, significa que existe uma preposição. Então, isso aqui é meramente o objeto indireto, tá? Meramente o objeto indireto. Então, concordância não há, pois existe uma preposição. E a voz que eu tenho aqui é só voz ativa. Portanto, o C é índice de indeterminação do sujeito. Depois, é bom que se cumpra ou que se cumpram estes prazos. Se eu perguntar que é que se cumpra, a resposta é estes prazos. Estes prazos é o meu sujeito. Ah, Soro, mas existe preposição? Não, preposição se fosse destes ou nestes, não tem preposição aqui. Estes é só pronome demonstrativo. Então, é sujeito sim, automaticamente eu concordo. Vamos tentar passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica? Vamos lá. É bom que se cumpram estes prazos. É bom que estes prazos sejam cumpridos. Então, é voz passiva sintética. Esse C, partícula apassivadora. Agora, olha só, até o número 6, o jogo foi o seguinte. Até o número 6. Ou era sujeito ou não era sujeito pelo motivo da preposição. Mas há um outro motivo para que não haja sujeito determinado, quando não há resposta para o sujeito. Então há um outro motivo, às vezes nem sempre é a preposição. Olha só o número 7, lá se rouba sempre. Se eu perguntar que é que se rouba, número 7, eu não tenho resposta. Eu tenho um lá, que ele é um adjunto adverbial. Eu tenho um sempre, que ele é um adjunto adverbial. Eu não tenho resposta. Então, aqui não há resposta para o sujeito. Portanto, o C é índice de indeterminação do sujeito e não há sujeito, não há resposta para o sujeito. É o outro momento que é índice, não há resposta para o sujeito. Isso é só uma voz ativa. Lá se rouba o dinheiro do povo. Que é que se rouba? O dinheiro do povo. Isso aqui é sujeito. No início não há preposição. O núcleo é dinheiro. E aqui há concordância. Está no singular, o verbo no singular. Há concordância sim. Se fosse dinheiros, seria roubam. Há concordância, certo? O C, partícula apassivadora de uma voz passiva sintética. Vamos passar para a voz passiva analítica? Lá se rouba o dinheiro do povo. Lá o dinheiro do povo é roubado. E o lá continua sendo adjunto adverbial, tá? Come-se ou comem-se bons pratos no interior. Que é que se come? Bons pratos. Bons pratos é o teu sujeito, então tem de haver a concordância. Comem-se. A sujeito, pessoal, então, é muito provável que eu já tenha a voz passiva sintética. Vamos passar para a analítica? Comem-se bons pratos. Bons pratos são comidos. Então, eu tenho uma partícula apassivadora de uma voz passiva sintética. Agora, olha 10. Come-se bem no interior. Olha bem, come-se bem no interior. Que é que se come? Não há resposta aqui. Só não há? Não há. O bem é só um adjunto adverbial. No interior é só um adjunto adverbial. O bem é de modo, no interior é de lugar. Claro que nós vamos ver, analisar os adjuntos adverbiais, mas aqui é só adjunto. Não há resposta. Então, não há como haver concordância. Esse C é índice de indeterminação do sujeito. Então, olha só, tanto na número 7 quanto na número 10, o motivo do índice é porque não há resposta para o sujeito. Tudo bem? Então, aqui finalizamos uma parte bem importante, mas nas demais aulas nós vamos retomar concordância, vamos retomar vozes verbais, certo? Perfeito.